Pedro Ludovico entra definitivamente para a luta política e o começo de uma nova era. O mandato de Antônio Martins Borges chegou ao final e passou o comando da intendência ao seu sucessor, Roberto Caiado. A eleição de 1922 dividiu Rio Verde. De um lado, Pedro Ludovico e seu grupo fez campanha para Epitácio Pessoa para a presidência da República e, a nível local, trabalhou contra a candidatura de Roberto Caiado. A cidade vivia dias de efervescência política. As ruas de terra batida, os comércios locais e até as missas dominicais se tornaram palcos de discussões acaloradas. A eleição para a intendência municipal prometia ser uma das mais disputadas da história local. De um lado, o respeitado fazendeiro Antônio Martins Borges, então intendente, buscava renovar seu mandato. Do outro, o jovem e ambicioso Roberto Caiado, herdeiro de uma das famílias mais influentes do estado, desafiava a liderança estabelecida. A campanha foi marcada por forte polarização. Martins Borges contava com o apoio do genro, o médico Pedro Ludovico Teixeira, recém-chegado à cidade e já envolvido nas articulações políticas. Ludovico transformou seu consultório em comitê, atendendo gratuitamente e conquistando simpatia entre os mais humildes. Já Roberto Caiado, filho do então governador Brasil Ramos Caiado, mobilizava a estrutura política e econômica da família, com apoio de fazendeiros e comerciantes conservadores. No dia 15 de novembro de 1922, a apuração confirmou o que muitos já temiam. Roberto Caiado venceu a eleição, encerrando o mandato de Martins Borges e iniciando uma nova fase na política rioverdense. A derrota foi sentida como um golpe duro pelo grupo progressista, especialmente por Pedro Ludovico, que via na reeleição do sogro uma oportunidade de consolidar ideias reformistas. Após deixar a intendência, Antônio Martins Borges se retirou da vida pública. Sem disputar novas eleições, dedicou-se à administração de suas propriedades rurais e à vida familiar. Embora não tenha voltado à arena política, sua influência permaneceu nos bastidores, especialmente como conselheiro informal de Pedro Ludovico. A eleição de 1922 não foi apenas uma troca de comando. Foi o início de uma rivalidade que moldaria a política goiana por décadas. Pedro Ludovico Teixeira versus os Caiado. Uma disputa entre o reformismo e o conservadorismo, entre o médico do povo e os senhores da terra. E, embora Martins Borges tenha se calado politicamente após sua derrota, sua trajetória ajudou a pavimentar o caminho para uma nova geração de líderes que mudaria o destino de Goiás. Pedro Ludovico Teixeira, até então médico dedicado e genro do ex-intendente, viu-se diante de uma encruzilhada. A derrota de Borges para Roberto Caiado não foi apenas um revés eleitoral, foi um golpe profundo nas esperanças de mudança que começavam a germinar entre os mais humildes. A elite rural, representada pela poderosa família Caiado, reassumia o controle com mãos firmes e olhos voltados para a manutenção de privilégios. Ludovico, decepcionado com a força das oligarquias e com a fragilidade das urnas diante do poder econômico, começou a se afastar da medicina, não por desamor à profissão, mas por entender que os remédios que o povo mais precisava não estavam nos frascos, mas nas leis e nas ruas. O Brasil vivia sob o peso do modelo político do café com leite, uma aliança entre São Paulo e Minas que já não respondia aos anseios de uma população cada vez mais descrente. A revolta dos tenentes, iniciada no Rio de Janeiro, ecoava como um grito abafado nos rincões do país e Pedro Ludovico ouvia esse grito com atenção.
Ele percebia que os protestos que sacudiam os grandes centros não eram apenas rebeldia militar, mas eram sintomas de um país doente, sufocado por coronéis e gabinetes. Foi nesse clima de frustração e fervor que Ludovico começou a pensar seriamente em abandonar o bisturi e empunhar a palavra como arma. A política, até então vista como terreno dos poderosos, começava a se revelar como campo de batalha para os que ousavam sonhar com um Brasil mais justo. E Pedro Ludovico, entre a dor da derrota e a chama da indignação, decidiu que não seria apenas espectador da história, seria protagonista.